Olá, queridos companheiros, alunos, assistidos e a todos que nos veem hoje do Grupo Socorrista São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está inserido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o Sede Perfeitos e o item é o número 8, que fala sobre virtude. Então, o que é ser uma pessoa virtuosa? Então, é alguém que tem uma boa essência, um indivíduo que realiza boas ações, motivados por sua índole, para que tenha uma vida equilibrada e alinhada com o que há de mais positivo. Mas eu falei em índole. Então, o que seria a índole? Segundo o dicionário, é o caráter, é um modo próprio de ser da pessoa, é um conjunto de características que o indivíduo traz consigo desde o seu nascimento. Mas nós espíritas vamos um pouquinho além. Todos nós já vimos casos de crianças que fazem coisas que são incompatíveis com a idade que ela tem. Por exemplo, crianças com 3, 4 anos de idade que tocam piano de uma forma magnífica, coisa que muitos de nós, eu acredito que não tenhamos essa habilidade. Ou mesmo que saibam outras línguas, ou que tenham uma tendência muito grande para as artes ou para matemática, enfim. Todos nós já vimos alguma situação dessa. E nós, espíritas, sabemos o porquê isso acontece. Isso são tendências, são inclinações que esse espírito traz de outras encarnações. E que em algum momento pode ficar adormecido e em outras encarnações isso pode ser aflorado. E aí vir de uma forma bastante intensa, também dependendo do suporte e do aporte que o meio social onde esse espírito reencarnou dá a ele. Então ele tem a condição, eventualmente, de se desenvolver tocando piano, ou se desenvolver nas artes, enfim, naquela virtude que ele mais tem essa tendência ou essa inclinação. Mas aí nós podemos nos perguntar, como eu sei a inclinação que eu tenho, né? Qual seria a minha tendência? Como será a minha índole? E aí nós vemos que nós temos uma boa dica, né? No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos fala sobre o autoconhecimento. Quem tiver oportunidade de ler, vale a pena. É muito interessante e muito bonita essa passagem. E aí nós vamos conseguir perceber as nossas tendências, tudo que nos acontece hoje, tudo que nos cerca, então isso tudo vai nos dando uma ideia das nossas virtudes, da nossa índole. E aí vocês podem estar se perguntando, puxa, mas a Tânia não vai falar sobre virtudes, ela está falando sobre índole. Então vamos voltar ao nosso tema para depois a gente encaixe tudo. Eu recentemente assisti uma palestra uma entrevista do Raul Teixeira, que é um expositor espírita bastante influente, e ele comentou o seguinte, que a virtude é a disposição da alma de agir no bem. E existem vários tipos de bem. Então, por exemplo, o bem ético, o bem moral, o bem intelectual, o bem profissional, enfim, são bens de várias natureza. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que pretendemos de uma forma eficaz, de uma forma intensa, com boa vontade, nós estamos sendo virtuosos. Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar uma palavra de muitos artistas, que eles são virtuosos. Então, o que é uma pessoa virtuosa? É aquela que se destaca, como eu comentei, geralmente no meio artístico, no seu grau máximo de excelência na execução e nas técnicas adquiridas daquilo que ele se propôs a fazer, ou cantar, ou tocar um instrumento, um piano, enfim, o que quer que seja. Então são pessoas virtuosas, né? Mas nós não precisamos ser virtuosos, nós podemos ser virtuosos, que já está muito bom, né? Não precisamos ter o grau máximo de excelência naquilo que fazemos, mas se nós tivermos o exercício de sermos virtuosos, que nada mais é do que uma prática, nada mais é do que um hábito que nós devemos adquirir no nosso dia a dia. E para isso nós
contamos com o nosso conhecimento prévio. Por isso eu comentei da índole, que são todas aquelas coisas que nós trazemos, aquela bagagem que nós trazemos de encarnações passadas. E isso vai se acumulando, vai sendo adquirido, e tudo que nós adquirimos é nosso, ninguém tira. Então, por isso que nós somos indivíduos, somos espíritos únicos, e aí essa prática no bem que nós vamos acumulando, nós vamos nos tornando pessoas virtuosas. E aí essas virtudes, elas podem, como eu comentei, ser de várias formas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que cozinha bem, modéstia à parte, uma pessoa que, por exemplo, se dá bem numa determinada profissão e faz disso a sua razão de viver muito bem, faz com paixão, faz com amor, faz com boa vontade, faz com inteligência, isso tudo é uma virtude que a pessoa possui. Às vezes até o fato de a gente dar o ombro amigo para uma determinada pessoa, se cruzarmos na rua com um indivíduo que necessita de alguma forma de nós estaremos sendo virtuosos. E aí alguém pode falar assim, mas eu não tenho virtude nenhuma, eu não consigo desenvolver nada, eu sou muito simples, não sei o que eu posso oferecer em termos de virtude. Bom, lê do engano. E aí eu vou comentar com vocês a passagem rapidamente da parábola dos talentos. Acredito que todos conhecem, mas eventualmente se alguém não conheceu, eu vou dar assim um spoiler bem rapidinho da parábola. Então diz o seguinte, que um senhor, ele ia se ausentar por um bom tempo das suas atividades, das suas terras, e ele deu para 3 servos alguns talentos. Talento era, na época, o que se chamava, o dinheiro deles chamava-se talento. Então, para um servo ele deu 4 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. E falou para eles, olha, eu vou me ausentar e quando eu voltar eu quero ver o que vocês fizeram com esse dinheiro. Muito bem, ele foi e o que tinha 4 talentos investiu o dinheiro e ganhou mais 4. O que tinha 2 investiu e ganhou mais 2. E o que tinha 1 ficou muito receoso de perder aquele dinheiro, porque ele sabia que o senhor era muito bravo, e aí ele simplesmente enterrou o dinheiro dele. E quando o senhor voltou, os servos devolveram o dinheiro. Então, o que tinha ganhado 4 devolveu 8, o de 2 devolveu 4 e o de 1 devolveu 1 só. E obviamente que o senhor ficou muito bravo com esse de 1, porque falou para ele, o que você fez com o talento que eu te dei? E aí ele falou, eu tive medo e enterrei. Então aí, a gente trazendo para os nossos dias e falando na acepção correta do termo talento, nós vemos que nós temos sim muitos talentos que nos foram dados por Deus. É que nós às vezes não conseguimos reconhecê-los no nosso dia a dia. Então Deus, ele dá a nós os talentos de acordo com as nossas possibilidades. Porque ele deu 4 para um, 2 para outro e 1 para outro. Porque cada um tinha a sua possibilidade de multiplicar esse dinheiro. Então, se ele desse 4 para aquele que ele deu 1, com certeza aí que ele não ia saber mesmo o que fazer com esses talentos. E o que recebeu 4, se tivesse recebido 1, poderia ter deixado de aumentar o seu patrimônio. Né? Então, assim, por isso que nós recebemos os talentos de acordo com as nossas possibilidades. Então, Deus é tão misericordioso que Ele não nos pede mais do que nós podemos dar. Então, isso tudo nos faz ver que as virtudes, elas, se nós nos dispusermos a praticar, a criar o hábito de desenvolvê-las, nós estaremos evoluindo, e nós temos ao nosso lado 2 coisas muito importantes que são bem faladas dentro da doutrina, que é a nossa inteligência e a nossa vontade, como eu comentei há pouco também. Então, assim, nós temos esses aliados, porque se eu tiver vontade e boa vontade de multiplicar esses meus talentos, que são as nossas virtudes, com certeza eu conseguirei fazê-los, né? Então tem uma frase de Emmanuel no livro Consolador que é muito bonita, e ela fala assim, que a virtude, é sempre sublime e definitiva aquisição do espírito nas estradas da vida
incorporada eternamente aos seus valores, conquistadas pelo trabalho no esforço próprio. Olhem que frase bonita, porque a virtude ela é conquistada e ela é adquirida e fica conosco eternamente. Por isso que eu comentei da índole, que é aquela bagagem que nós trazemos de vidas anteriores. Então isso vai sendo conquistado por nós, indivíduos, ao longo da nossa jornada, das nossas experiências enquanto espírito, e elas são incorporadas na nossa vida e elas são assim por conta do nosso esforço próprio. Eu sempre falo, ninguém cresce pelo outro. Então nós é que temos que ter o nosso esforço para que possamos desenvolver essas virtudes em nós. Mas também tem um porém. As virtudes podem se opor aos vícios, que é justamente as dificuldades que existem para que nós desenvolvemos as nossas virtudes. No Livro dos Espíritos, existem duas coisas, lá diz no Livro dos Espíritos que existem duas coisas que são bastante importantes no entrave ao desenvolvimento das virtudes. Uma delas é o apego aos bens materiais. Isso denota, o homem que tem um apego muito grande às coisas materiais, denota a sua inferioridade espiritual. E quanto mais apego ele tem, mais ele se distancia do seu destino. E a outra coisa que impede o crescimento das virtudes ou o desenvolvimento delas é o interesse pessoal. E aqui eu vou fazer um parênteses. Nós vivemos atualmente uma situação de muitos desafios no mundo. É uma época onde toda a humanidade tem que se unir. É uma época onde todos nós precisamos prestar a nossa solidariedade, o nosso compromisso perante nós, perante nossa família, perante os nossos amigos. E infelizmente nós vemos pessoas que não pensam assim, que pensam em si somente, que pensam nos seus interesses pessoais, que estão centradas no seu eu. E com certeza eu posso dizer, não são pessoas virtuosas. Pelo contrário, são pessoas que se dedicam ao contraponto da virtude, que é justamente o vício. E aí nós também podemos ver outra coisa. Existe um ditado que vem das obras de Aristóteles, que foi um filósofo grego, né? E ele diz o seguinte, que a virtude está no meio. É um ditado que eventualmente é usado ainda nos dias de hoje. E vamos entender então o que significa isso. Por exemplo, a virtude estando no meio, ela está normalmente, como sendo uma virtude, ela está entre dois pontos que são os vícios. Por exemplo, a coragem. A coragem, para ser uma virtude, ela tem que estar no meio, porque ela não pode ser nem muita, porque aí seria uma imprudência, e ela nem poderia ser pouca, porque seria uma covardia. Então, esses dois, a imprudência e a covardia, são vícios. E a virtude justamente é de ser corajoso, de estar no meio. Então, uma pessoa corajosa é aquela que não se arrisca de uma forma sem um bom motivo, e também ela não fica parada, estagnada, com medo, porque aí ela estaria incorrendo nos dois vícios. Se ela estiver no meio, ela vai ser uma pessoa corajosa e por isso vai estar sendo virtuosa. Mas é bom lembrar que nem esse ditado nem sempre se atribui a todas as virtudes. Vamos pensar na virtude do perdão. Então, assim, ou a gente perdoa ou não perdoa, né? Não tem um meio termo, não dá para ficar em cima do muro dizendo, eu perdoo mais ou menos, ou como a gente costuma falar, eu perdoei aquela pessoa, mas ela que não passe na porta da minha casa, né? Então, assim, esse ditado já não serve muito porque não dá para ficar no meio. Então, por isso é bom a gente ressaltar para sabermos quando podemos usar esse ditado, né? E mais uma vez a gente sempre fala sobre Jesus. Jesus que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Jesus foi a virtude por excelência. Em todo o seu caminhar enquanto encarnado, ele usou de modos e nos expressou as suas virtudes de um modo para que nós pudéssemos compreendê-las e pudéssemos segui-las, né? Então,
Mesmo ele falou que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e como disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que desenvolvermos essas virtudes em nós. E para isso nós precisamos definir os valores que são mais importantes para a nossa vida, que fazem mais sentido para nós, que nos dão prazer, que nos enchem de amor enquanto fazemos, para que as pessoas que estão ao nosso redor percebam isso também. Eu não comentei no início que todos queremos uma vida equilibrada e alinhada com o que há de positivo? Pois bem, na medida do possível que nós pudermos desenvolver as nossas virtudes, nós poderemos, como a consequência certa, sermos pessoas melhores. Porque estaremos fazendo aquilo que nos dá prazer, que nós gostamos, que nós amamos, que satisfaz a nós e ao nosso próximo também, ok? Então, moçada, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, que hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade. Um beijo para todos.